caminhão parou, me sai um presidiário, não sei de onde, enrolado num colchonete e entra dentro do caminhão, e ninguém ficou sabendo. Provavelmente, se você já passou na frente do metrô Santos Imigrantes em São Paulo, ou foi parar na Avenida Ricardo Jafé, já deve ter visto essa chaminé aí. Desde que eu era pequena ela estava aí, e desde que eu era pequena ela estava abandonada. Apesar de ser uma construção icônica, que pode ser vista de muito longe nos bairros vizinhos, eu nunca me interessei muito por ela, a não ser por uma vez ou outra ficar imaginando como que esses caras conseguem pichar tão alto. É sério, olha o tamanho disso. Bom, tá aí um hobby que eu nunca ia querer. O meu interesse com o lugar surgiu há pouco tempo atrás, e tem relação com outro interesse também que surgiu há pouco tempo na minha vida, que é a fotografia. Pra quem não sabe, eu gosto muito de tirar foto. Todo dia eu precisava pegar o metrô Santos Imigrantes pra ir pro trabalho. Todo dia me dava uma vontade de tirar uma foto boa daquele lugar. Mas como vocês podem ver, eu falhei em todas as tentativas. Será que ajudaria se eu conseguisse um ângulo diferente? E se eu conseguisse entrar no edifício? Eu fiquei imaginando o quão legal ia ser e o tipo de foto que eu ia conseguir fazer. Uma coisa sobre aquele terreno me chamou a atenção logo de início. Como um lugar tão grande, tão bem localizado pode estar abandonado? Pra quem não sabe, além de ficar ao lado da estação do metrô, ele fica do lado da Chácara Clabin, um bairro nobre aqui da Zona Sul. É sério, imagina quanto dinheiro alguém ia conseguir fazer com ele. Eu fiz uma conta de papel de pão aqui, só pra ter uma noção. O terreno tem mais ou menos uns 4.700 metros quadrados. O valor do metro quadrado no bairro está em torno dos R$6.100. Ou seja, esse terreno podia estar valendo quase 30 milhões. Por que ele está nessas condições? Por que ele foi abandonado? Bom, com isso na cabeça, eu decidi me informar um pouco mais sobre o lugar. Inicialmente eu não sabia nada sobre aquele lugar, só que era uma chaminé gigante que ficava na Ricardo Jafé. Chaminé Santos Imigrantes. Não. Fábrica abandonada Ricardo Jafé. Nada. Já sei. Os meus pais falavam que antigamente tinha uma fábrica da Arno aqui. Tem que ser isso. Putz. Parecia que a história da chaminé não queria ser contada. Até que depois de muito procurar, eu encontrei um material que ia me ajudar muito na história dessa chaminé. O TCC da Larissa Cambro. A Larissa é uma arquiteta formada pela FAO e o TCC está disponível na internet para quem quiser ver. Eu recomendo para quem gosta de arquitetura, para quem gosta da história de São Paulo. É um trabalho genial. Conta a história da chaminé, que eu descobri ser o incinerador de lixo Vergueiro. Conta a história do bairro e também da fábrica abandonada da Arno, que não tem nada a ver com essa chaminé, mas fica ao lado. Hoje em dia, andando pelo bairro, a gente pode ter a impressão de abandono, de ser um local de pouca movimentação, mesmo com uma unidade do metrô do lado. Saibam que antigamente ele era pior. O córrego do Ipiranga sempre dificultou a circulação de pessoas, e isso mais o fato de ser uma região com aclives acentuados dos dois lados do córrego e ser uma área de várzea com muitos afluentes, fez com que fosse a última parte da região a ser urbanizada. Eu trouxe uns mapas aqui da região ao longo das décadas para vocês conseguirem ter uma noção disso. Por ser uma região periférica com pouco interesse econômico, em 1963 começou a construção do incinerador Vergueiro, somente 4 anos depois que foram iniciadas as atividades. E ele queimou durante 10 anos somente lixo domiciliar. Em 1977, a prefeitura passou a ser responsável pela queima do lixo hospitalar também. Acontece que ele não tinha sido projetado para isso. Então o lixo ele não era queimado completamente. Aquilo podia gerar fumaça com micro-organismos, substâncias tóxicas e até cancerígenas. Então, a partir do ano de 2001, teve uma mobilização da comunidade para fechamento do incinerador, o que aconteceu de fato em 2002. Uma curiosidade é que enquanto o incinerador está fechado há 18 anos, do lado dele é um transbordo de lixo que foi construído em 1978, que querem tirar esse transbordo daqui, mas pelo visto ele não vai sair daqui tão cedo. Bom, vamos lá, depois dessa aula de história, vamos voltar para o nosso objetivo: tirar uma foto boa daquele lugar. Como eu não consegui muita informação na internet de quem é o responsável, ou seja, para quem eu peço permissão para entrar lá, eu decidi dar uma olhada mais de perto no lugar. Quando eu cheguei lá, eu vi que a área estava mesmo abandonada, e fora as grades, não tinha nenhum segurança que eu pudesse conversar. Fui tentar então perguntar para o segurança do transbordo, que fica ao lado da chaminé. Não sabia de nada, pediu para mim conversar com a GCM. Ah, sim, ao lado do transbordo tem uma base da GCM, e eu fui lá.
e eles me informaram que o responsável pela chaminé era a EcoUrbis, empresa que eu descobri é que cuidava do transbordo de lixo. Então eu voltei na EcoUrbis, só que agora em outra guarita. O novo segurança falou que o responsável era a GCM. Bom, cheguei a 2 conclusões. Número 1, ninguém sabe quem é o responsável por um terreno de 4.700 metros quadrados do lado do metrô. E 2, tem 2 guaritas e vários seguranças para proteger lixo. Sério, esse transbordo é o bichão mesmo, hein? Eu tentei então entrar em contato com o Lurb por e-mail e pelo telefone que eu encontrei no Google, mas não tive muito sucesso. Decidi então pegar minha moto e ir pessoalmente lá. Quando cheguei lá, perguntei pro atendente quem que era o responsável pelo incinerador. Obviamente ele não sabia. Me passou o telefone e e-mail que eu tinha conseguido no Google e pediu para eu ligar para lá. Bom, nessa hora eu sabia que eu ia entrar no loop infinito da burocracia e se eu não fizesse nada eu nunca ia conseguir entrar naquele lugar. Então eu decidi dar uma valorizada no que eu tava fazendo. Eu imaginei que ninguém ia me levar a sério se eu contasse que o meu objetivo era entrar lá para tirar uma foto. É sério, na hora me pareceu até meio bobo. Foi então que meu objetivo mudou. Eu não ia só tirar uma foto do lugar. Eu ia produzir um vídeo. Eu ia contar a história daquele lugar. E na verdade a minha equipe estava pronta. Só esperando a autorização para começar a filmar. Eu não acho que foi isso que me ajudou a conseguir a autorização. Mas o fato é que depois disso, as coisas finalmente começaram a acontecer. O segurança foi com a minha cara e me passou um contato da assessoria de imprensa da Unurb, que foram muito solícitos comigo e finalmente conseguiram marcar uma visita. Eu finalmente tinha conseguido. É sério, depois de 2 meses e muita burocracia, eu finalmente ia conseguir entrar lá. A visita tinha sido marcada para a semana seguinte. E no dia fomos lá eu e meu primo, que tem uma produtora de vídeo e decidiu me ajudar com as filmagens. Bom, na minha cabeça ia ser só uma visita, que eu ia tirar umas fotos, fazer umas imagens e só. Mas acabou sendo muito mais do que isso. Acontece que não só a Nurb liberou alguém para acompanhar minha visita, como esse cara foi o engenheiro responsável pela instalação por mais de 30 anos. Se tinha alguém que podia me dizer muito sobre a história daquele lugar, era aquele cara. Então toda manutenção do incinerador era feita por aqui, 62 até 67, quando foi inaugurado o incinerador, começou a operação do incinerador para tratamento do resíduo domiciliar. Era a sala de projeto de arquitetos e engenheiros que faziam todas as plantas da parte da Limpurb, que hoje é a autoridade municipal de limpeza Anlurb. A partir do dia 10 de outubro de 2004 começou a concessão do lixo. Todos os contratos que existiam, eles se fundiram numa concessão, quer dizer, um monte de empresas espalhadas ficou debaixo de uma empresa só. Um ficou do lado noroeste da cidade, que é a Loga, e outro ficou na parte sudeste, que é a EcoUrbis. Esse incinerador, que é o Vergueiro, as suas funções pararam em fevereiro de 2002. Foi no governo da prefeita Marta Suplicy. Foi a última incineração que ele fez, inclusive eu estava aqui, até dei a mão para a prefeita na época. Aí você vai perguntar, mas por causa da poluição da chaminé, por causa da vizinhança? Também, mas a grande parte disso foi a especulação imobiliária. Você está dentro da Chácara Clabin, aqui é um lugar caro de São Paulo. Todos os apartamentos são caríssimos aqui, um por andar, tal. A população que mora aqui, que é lindeira aqui, eles não querem saber de usina de lixo perto da casa deles. Só que isso aqui chegou em 62, gente. Esse forno ele foi criado para fazer o quê? Para fazer a queima do resíduo domiciliar. Decorrer do tempo, a cidade crescendo, com a criação dos aterros sanitários da cidade de São Paulo, então esse forno passou a ter o quê? Fazer a queima do resíduo hospitalar. Não foi evitar de não pegar em corrimão nada. Tá? Até 1977, os hospitais de São Paulo, os grandes geradores, Santa Marcelina, Instituto do Coração e assim por diante, grandes hospitais de São Paulo, eles tinham o próprio incinerador para fazer o tratamento do resíduo hospitalar. Só que a CETESB, na época, em 77, ela falou, não, para com isso aí que não está legal. Quem vai ser o responsável pelo resíduo hospitalar vai ser a Prefeitura de São Paulo. Então ela lacrou todos os fornos dentro de cada hospital, proibindo que fizesse a queima e transferisse essa responsabilidade para quem? Para a Prefeitura. Então esse forno aqui que fazia o tratamento de resíduo domiciliar passou a fazer a queima do resíduo hospitalar. A parte de dentro do incinerador Vergueiro, através das suas 2 câmeras de combustão. Esse duto de queda é onde o lixo caía para o tapete de grelhas. Ele empurrava exatamente o lixo hospitalar para fazer o tratamento do resíduo hospitalar, né, através das 2 câmeras de combustão. Tinha um compactador do lixo hospitalar, ele é basculante, ele basculava assim, abria a compota, a parte traseira,
e caía lá para dentro. Vamos lá. O resíduo domiciliar da nossa casa, ele tem uma textura, ele é úmido. Diferente do lixo hospitalar, que é plástico, é muito plástico. Como ele foi projetado para fazer a queima do resíduo domiciliar, a temperatura do forno era uma. Quando ele foi adaptado para fazer a queima do resíduo hospitalar, a temperatura começou a elevar muito, ficar muito quente. Então o que acontecia? A gente tinha quedas de paredes lá dentro, por causa da temperatura. E ficava 4 dias, 5 dias para poder esfriar. O negro que trabalhava aqui da Heleno Fonseca entrar dentro para ver o que tinha acontecido. Os hospitais não tinham onde enfiar o lixo, então vinha trazendo. Tinha Rede Globo, tinha TV Record, tinha TV Tupi na época. A empresa que operava com a gente era em Campinas. E esse mecanismo era tipo um mês e meio para consertar, para moldar a peça. Vai lá, fala pro seu Gilberto, que trabalhava aqui conosco, era administrador. Fala para ele comprar umas lonas pretas pra gente tapar, bicho, por causa da imprensa. A imprensa caía de pau. Vou contar uma história para vocês. A Vega, que trabalhava como operadora aqui do lixo hospitalar, ela fazia o recolhimento do resíduo hospitalar nas penitenciárias da cidade de São Paulo todinha. Lá no Carandiru, que não existe mais. Só que ali existia uma penitenciária que tinha bandido para todo quanto é lugar preso lá. Então ela fazia a manutenção do lixo hospitalar desses lugares. O que aconteceu? O caminhão parou para fazer a carga e sai um presidiário, não sei de onde, enrolado num colchonete e entra dentro do caminhão e ninguém ficou sabendo. Aí chegou aqui o caminhão para bascular, o cara dentro do compactador, misturado com o lixo hospitalar. Adilson, tem um cara que acabou de sair daqui do posto de recepção. Eu falei, seu Gilberto, tá falando sério? Falando sério. E a gente conseguiu catar o cara aqui. Por quê? O cara conseguiu se equilibrar em cima do lixo e saiu correndo para cá. Aí os guardas pegaram o cara aqui. Enquanto a gente gravava no incinerador, eu tirei várias fotos que eu gostei muito, mas eu sentia que não tinha feito aquela foto ainda. Foi quando a gente deu a volta na chaminé, enquanto eu tava no meio de uma gravação, que eu percebi. É isso. Quem diria que a foto que eu mais ia gostar, depois de anos tentando tirar uma foto da chaminé, nem mesmo ia ter chaminé. Queria agradecer nesse finalzinho a todo mundo que contribuiu para esse vídeo. O pessoal da Anlurb, o engenheiro Adilson, que tem um canal de música no YouTube, meu primo Osvaldo e o pessoal da Ecurbis. Meu muito obrigado.